falando desse início do Vitória, né? O Vitória que, como eu tinha destacado, o único time 100% aí depois de 2 rodadas. Hoje venceu a equipe do Bahia de Feira, né, jogando no Barradão. Não sabemos ainda se o ingresso foi esse de 50 e 100, mas possivelmente sim, pelo que eu entendi, depois da explicação do maestro. Mas um Vitória que, de certa maneira, Pedro, tanto em relação à presença da torcida quanto em relação aos resultados, é um time que parece que não desligou o motor em relação ao que vinha apresentando em 2023, né? E já fez diferentemente do Bahia, né? Que a gente comentou que os 2 jogos ali já deu um certo receio da não classificação e tudo mais. No caso do Vitória, o Vitória já larga com 6 pontos. E a gente comentava que 14 pontos eram necessários ali para classificação. O Vitória já fez quase a metade desses pontos em 2 rodadas, né? Então, já tende a ter um campeonato muito mais tranquilo. A Vitória que precisa voltar a se classificar no Campeonato Baiano para deixar de lado aquela imagem dos últimos anos, né? De um time que vinha tendo muita dificuldade, 5 anos sem se classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano. E o momento do Vitória é muito diferente, a torcida empolgada com a volta para a primeira divisão. 2023 realmente foi um ano em que o Vitória comemorou muito, né? Que conseguiu voltar para a primeira divisão, teve uma ligação ali enorme, que já vinha desde a Série C, com a torcida comparecendo muito ao Barradão, e fez o que se esperava nesses 2 jogos iniciais. Teve um jogo que, quando a gente pega a tabela do campeonato, o jogo contra o Jacuipense, no Palquedão, não é o jogo mais fácil do Campeonato Baiano, é um jogo que tem um grau de dificuldade, ainda mais sendo um momento de estreia, um time ainda com uma pré-temporada muito curta, e tudo mais. E o Vitória conseguiu vencer aquela partida por 1-0. E ontem no Barradão acabou vencendo o Bahia de Feira também, que também não é um dos adversários mais fáceis desse Campeonato Baiano, tá? Um time que sempre impõe alguma dificuldade, havia vencido muito bem na estreia. O time que tinha feito talvez a melhor partida da primeira rodada, né? E goleou por 6-1. Então, o Vitória teve uma tranquilidade de fazer esses 2 placares, e é verdade, foram placares magros, mas é aquela coisa, né? Início de temporada, a gente não pode esperar que o time já esteja voando. Fez o que deveria, vencer os 2 jogos, vai ter uma primeira fase tranquila de Campeonato Baiano, ao que tudo indica. E eu acho que o Vitória tende a ter um ano muito mais tranquilo nesse primeiro trimestre, né? Do que teve nos anos anteriores, até por ter já uma certa base ali que foi bem no ano passado. E, claro, o Campeonato Brasileiro vai ser uma outra história, mas nesse primeiro trimestre, assim, o Vitória, nesses 2 primeiros jogos, ele já encaminha uma certa tranquilidade, pelo menos no Baiano. E aí vamos ver na Copa do Nordeste também, a partir de fevereiro. Aí o desafio vai ser maior e tal, mas para essas 2 primeiras rodadas, o Vitória fez o que se esperava dele. Venceu, tranquilo, e aí vai para um Campeonato Baiano assim um pouco mais tranquilo do que nos últimos anos. Muito bem. Pedrito, queria agradecer. Anos nisso, viu? Assim, como é mais? Bote últimos anos nisso. Vitória não pega nem semifinal, não pega nem G4 faz um tempão. Tá difícil, pô. Vitória vinha numa curva de queda e de repente embicou para cima com 2 acessos, com título. Então, às vezes o futebol é engraçado, né? Tem os momentos de curva que são muito curiosos, porque são recorrentes, né? Eu acho que engraçado é engraçado por vários aspectos. Por exemplo, quando a Vitória estava mal, aí Barradão bem vazio, estádio grande, vazio. Como é que aí sai uma pesquisa? Como é que o cara vai dizer que o Vitória é o cara do time dele? O Vitória tem mais torcida que meu time, tem mais. Aí quando tem uma virada dessa, aí quando o Vitória bota 12.500 pessoas, nunca aparece um cara para dizer, pô, realmente, o cara tem. Aí, cara, um jogo de estadual, os caras levaram 12.000 pessoas. Uma fase é uma fase para todo mundo, porra. Mas, assim, tirando uma exceção, como foi o Santa Cruz, tá 18 mil, mas ainda assim é 18 mil no primeiro jogo do ano. Mas, assim, quando o cara tá numa fase, o estádio fica vazio mesmo, é natural.
Ninguém é masoquista desse jeito, não, pô. E o Santa Cruz ainda com essa questão de ter só o estadual, né, maestro? Não, mas o Santa Cruz, quando está na fase do Campeonato Brasileiro, o público fica pequeno também, né? Grande tempo todo, não. Nenhum. Não existe nenhum que é assim, para sustentar. Não existe, simplesmente não existe. Aí, mas a galera gosta muito de bater nessa tecla de a torcida do Vitória tava, pô, não tava indo porque tava 5 anos só levando na cabeça, pô. Aí na hora que, assim, como qualquer time que vai na boa no momento, o São Paulo, como a gente fala, o São Paulo hoje estava falando desse mover. Esses 45 mil para o Santo André aí, porra, é um embalo dos últimos anos. São Paulo começou a levar no título da Copa do Brasil, da prévia da Libertadores, vai jogar esse ano. Tem vários fatores aí. Basta uma faísca, né? Para tudo de massa, basta uma faísca. Essa é o ingresso mais barato também. Houve uma inversão em São Paulo, né? Porque antes o Corinthians era considerado o clube mais popular. Aí agora está jogando em Itaquera, é mais distante, o ingresso tornou mais caro. Né? O Corinthians. Aí hoje o São Paulo, dos clubes, o ingresso do Palmeiras, acho que é até o mais caro do Brasil. E o São Paulo, hoje, ele consegue ter um estádio muito grande, com preço mais acessível. Tanto é que já fizeram até matérias, né? Hoje o São Paulo, dos times que é mais povão, hoje, por incrível que pareça, é o São Paulo, né? Até um tempo atrás, seria até insano. Mas falar de pesquisa? Não, sim, estou falando do público que frequenta o estádio. Do público presente no estádio. Isso. Faz sentido, meu. Faz sentido. Tudo bem. Exatamente, o ingresso é mais barato. Fora do estádio. O ingresso é mais barato, o acesso acaba fora sendo do estádio, em vida, a gente não vai ver essa inversão. Não tem nem como comparar, não. O Corinthians é infinitamente maior. Falar só rapidinho de Oswaldo, que tá aí na tela, né? Foi um cara importantíssimo para o Vitória no ano passado e que começou muito bem, né? Nos 2 jogos. Ontem fez o gol, inclusive. E aí eu fico perguntando até que ponto, né? Oswaldo ele pode ser útil também na Série A, né? Porque, em princípio, a gente tende a pensar que o Oswaldo é o tipo de jogador que ajuda muito em uma Série B, nesse primeiro trimestre, mas na Série A, até pela idade já, ele pode ser pode não ajudar tanto, mas, em princípio, ele vem se demonstrando assim um cara importante para esse time do Vitória, né? Então é uma resposta que a gente tem na temporada. O quão protagonista ele pode ser no Vitória na Série A, né? Você foi muito feliz levantando esse questionamento, porque realmente é um jogador que foi, do ponto de vista de ser decisivo e principalmente ser decisivo, não diria nem de carregar o time nas costas ao longo da temporada, mas em relação a ser decisivo de forma regular a temporada inteira, esse cara é Oswaldo, ao lado de Lucas Arcanjo, que para mim é o grande destaque técnico do Vitória na temporada inteira. Mas Oswaldo é o cara que faz a bola parada, seja para fazer assistência, para fazer gol, é o cara que sabe o atalho, né? Que mesmo já sem tanta correria, consegue se fazer presente ali dentro de campo. Mas o Oswaldo é também um cara que não vem de ótimas temporadas na Série A. Faz tempo que ele não pega a Série A e já nessa curva de queda. Então, acho que a chave aí dessa análise está no que na última frase, quando você fala qual o tamanho do protagonismo, se ele pode ser protagonista. Acho que ele não pode ser protagonista do Vitória. Se ele for o protagonista do Vitória, ou o Vitória vai estar... não sei, eu acho que nem no cenário em que o Vitória está completamente afundado, ele seria protagonista no Vitória. Eu acho que só seria protagonista no Vitória de forma muito surpreendente, de maneira que aconteceu alguma coisa que deu um boost aí na carreira de Oswaldo. Mas eu acho que ele pode sim ser esse cara importante, porque ele é um jogador que, mesmo perdendo a intensidade, que era sua principal característica no auge, ele se encontrou de novo ali dentro de campo. E eu acho que ele continua sendo importante. Se o Vitória tiver opções para ter esse protagonismo técnico ao lado de Oswaldo, eu acho que ele pode ser bem útil. Acho que ele pode ser bem útil, sim. Mas o salto de exigência técnica e física da Série B para a Série A é um negócio assim que fazia muito tempo que eu não via também. É impressionante.